textinho para nós conversarmos, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que versa sobre bem-aventurados os aflitos. E aqui a gente vai pensar um pouquinho, não só sobre as causas das aflições, dos males, das dores e dos sofrimentos que cada um de nós passa, mas também sobre o remédio. Qual é o remédio que Jesus deixou para nós através do seu Evangelho? Esse trecho, intitulado O Mal e o Remédio, é uma reflexão do Santo Agostinho, o famoso Santo Agostinho. E antes de falar propriamente do trecho, a gente vai começar com 3 reflexões sobre o sofrimento, já falada várias vezes aqui na nossa casa por muitos de nós que vêm aqui conversar com vocês. Primeiro, nós sabemos que o sofrimento faz parte desse mundo de provas e expiações, que atualmente é a Terra, né? Tem-se aí a esperança e as informações de que a Terra vai se tornar, está caminhando para um mundo de regeneração, mas por enquanto ainda é um mundo de provas e expiações, e se todos nós estamos aqui, com certeza todos nós estamos sofrendo. Uns mais, uns menos, uns por um motivo A, outros por motivo B, por motivo C, mas o sofrimento é uma tônica incomum a todos nós. Segundo, sabemos que esse sofrimento lapida a alma. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar, porque é através do sofrimento que nós resgatamos os nossos débitos passados, os nossos erros, os nossos equívocos desta vida e de vidas anteriores também. Terceiro, de uma maneira muito simplista, toda prova traz em si algum tipo de sofrimento. E para a gente fazer uma analogia bem simples, vamos voltar no nosso tempo de escola? Outro dia minha irmã falou para mim, eu gostava tanto quando meus únicos problemas eram as provas de escola, porque quando a gente é jovenzinho, o maior problema é a prova da escola. Você tem que estudar para tirar nota, porque se você não tirar nota, sua mãe e seu pai vão ficar bravos, ou você não vai passar de ano, e assim por diante. E aí eu dei risada, falei, é verdade, né? Quando a gente era jovem, o nosso maior problema eram as provas na escola, o resto a gente ia tocando. Se a gente trouxer essa analogia simples para o nosso dia a dia, agora coloca uma lente de aumento nisso, vamos ampliar tudo isso. Todo sofrimento que a gente passa é uma prova. E tem prova que é fácil? Não tem. E por que a gente está passando por isso? É isso que a gente vai conversar um pouquinho. Mas, para não parecer que a gente vai falar de alguma coisa tão triste e pessimista, a boa notícia é que estamos fadados ao sucesso. Estamos fadados à vitória. Todos nós vamos vencer. Isso é líquido e certo. Agora, o tempo que isso vai demorar, aí depende um pouco de cada um de nós. Ou, na verdade, depende muito de cada um de nós. Por quê? O Pai nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Jesus disse, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Mas essa perfeição divina, não vai ser em 2, 3, 10, 15 encarnações. Vai longe. E é aí que a gente precisa ativar algumas virtudes para nos ajudar a passar por essas provas, né? Nesse trecho, então, intitulado O Mal e o Remédio, Santo Agostinho nos convida a procurar as consolações dos males, dos sofrimentos que nós temos nessa vida, no futuro que Deus nos prepara. E ele também nos convida a refletir como a causa dos nossos sofrimentos, as nossas escolhas no passado. E aí ele diz assim, abre aspas, e vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Eu vou repetir. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Fecha aspas. Bem-aventurado, eu fui até procurar no dicionário, porque a gente fala bem-aventurado, mas o que é isso, né? Bem-aventurado
vós que sofreis mais, considerai-vos os felizes da terra. Como assim? Parece contraditório, né? Mas sofrer mais, o que é sofrer mais? Será que eu sou mais feliz porque eu sofro mais do que você? Ou você sofre mais do que ele e ele sofre mais do que ela? É uma competição de sofrimento? Não. Ele não quis dizer quem sofre mais do que o outro. Ninguém está competindo aqui para ver o tipo de sofrimento. Mas a grande questão aqui é o nosso limiar de sofrimento. O quanto que a gente consegue suportar as nossas provas. Por quê? Bom, se a gente pensar a vida do berço ao túmulo, apenas estamos aqui desde o dia do nosso nascimento até o dia que nós falecermos e pronto, acabou. Nada disso faz sentido. Realmente, nossa, que sofrimento, né? A gente ouve muito, né, pessoas que não têm essa fé espiritualizada, fala assim, poxa, é tão injusto, aquela criança sofrendo não fez mal para ninguém, por que ela está passando por aquilo? Ou, tadinho daquele senhor, olha como ele está hoje. Ou, nossa, mas aquela mãe é tão dedicada e os filhos são tão ingratos. Pensem, quantas vezes a gente acha no nosso cabedal de conhecimento situações que nós julgamos ou nós entendemos por injusto. Agora, se Deus é Pai de bondade e justiça, Ele faria isso? Eu acho que não, né? E aí, Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: quando nós estávamos desencarnados, ainda no espaço, antes de reencarnar para essa presente existência que todos nós aqui estamos hoje, cada um de nós escolheu a nossa prova. Aí você pode pensar, né, João? É sério? Eu escolhi isso mesmo? Onde eu estava com a cabeça? Eu não lembro de ter escolhido isso. E aí, eu imagino que deve ser algo mais ou menos assim. Quando a gente está livre da matéria, provavelmente um grande filme passa diante dos nossos olhos espirituais, não olhos físicos, e a gente consegue detectar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Possivelmente, no nosso estágio evolutivo, a gente detecte mais falha do que virtude. E daí, naquele momento de lucidez espiritual, a gente pede lá para o departamento reencarnatório para passar pelas provas que nós estamos passando agora. Só que a gente esqueceu. E por que a gente esqueceu? Eu acredito que faz parte da bondade divina. Porque se eu reencarno, vou dar um exemplo simples. Se eu estou com a minha filha, que é a pessoa que eu mais amo nesse universo, e eu lembrar que numa vida passada, por exemplo, ela foi meu maior inimigo, será que eu vou conseguir ter o amor puro de mãe para filha que eu tenho hoje por ela? Talvez não. Então, o véu do esquecimento é mais um traço da bondade divina, que nos ajuda a falar, vai filha, você errou, mas vamos, caiu, levanta, tô aqui, mais uma oportunidade. E aí a gente pede essas provas e ele dá alguns exemplos, quer ver? Abre aspas. Aquele que pediu a prova da fortuna e da glória era para sustentar a luta contra a tentação e vencer a tentação, porque acreditem, a fortuna também é uma prova. A gente pensa que a miséria só, a falta de dinheiro é uma prova, mas o excesso dele também é, porque a pessoa pode cair em muitas tentações e talvez pecar contra a moral, pecar contra si mesmo, achar que é poderoso porque pode fazer tudo, porque o dinheiro compra tudo no mundo que a gente vive. Então, aquele que pediu essa prova da fortuna era para vencer as tentações. Aquele que pediu lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico é porque sabia que quanto mais dura fosse a prova, tanto mais a vitória seria gloriosa. E aí, no momento da morte do corpo físico, uma alma brilhante de brancura,
e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento, se libertaria. E aí a gente fala, nossa, mas onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi passar pelo que eu estou passando agora? E alguns de nós passando nesse momento por várias coisas ao mesmo tempo. Não é só uma, porque se fosse uma, tá fácil. Se a prova fosse só de matemática, eu ia lá e estudava matemática, mas eu tenho 3, 4, 5 provas no mesmo dia, no mesmo momento. E aí você fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Mas brincadeira essa parte, né? Se nós pensarmos então na nossa vida, de novo eu enfatizo, como uma jornada do berço ao túmulo, parece que o sofrimento é realmente injusto. Mas, se a gente abrir um pouquinho a nossa visão e entender a nossa vida atual como um grão de areia no deserto, que é a nossa existência espiritual, que é apenas uma parte do todo, talvez a gente consiga ser um pouco mais resistente e reclamar menos. Talvez a gente consiga ter um pouco mais de paciência com quem erra conosco, porque possivelmente a gente já errou da mesma maneira. Talvez a gente consiga se sensibilizar um pouquinho mais com o sofrimento alheio. Talvez a gente consiga ser mais resiliente. Mas isso, se a gente tiver a visão de que o sofrimento lapida a alma, nesse sentido. Porque um dia, meus irmãos, a gente vai embora. E tudo isso que a gente está lutando para conquistar, bens materiais, a educação dos nossos filhos, o pão nosso de cada dia, vai ficar tudo aqui. E o que a gente vai levar para lá? O Dr. Hauer tem falado muito para várias pessoas uma lição que me tocou demais. Você conhece Jesus? Vocês conhecem? Todo mundo conhece. Ele até brincou. Até as pessoas que não têm a fé cristã já ouviram falar de Jesus. Mas, Jesus te conhece? Aí você pode falar, ele me conhece, porque Deus me criou. Então ele me conhece. E será que é assim? Larga o carro. Se eu tenho um amigo leal e verdadeiro, que eu faço tudo por ele, quando eu precisar, ele vai falar, por ela eu ponho a mão no fogo. Eu vou adiantar o lado dela, eu faço o que eu puder. E como que Jesus nos conhece? Através das nossas obras. Mas não é obra financeira, obra de construção. Aqui entra o que o Kardec falou. Fora da caridade não há salvação. A única coisa que a gente tem, que é 100% nosso, é o nosso tempo. O resto não nos pertence. E a forma como a gente escolhe passar o nosso tempo vai fazer toda a diferença na nossa bagagem espiritual. Então, qual é o remédio? Falamos do sofrimento, mas Jesus deu o remédio, que é a fé. A fé abre os horizontes infinitos. Porque o nosso Pai de Santo, quem conhece ele, sabe que ele é uma pessoa que tem uma missão árdua, uma vida muito difícil, mas ele não reclama. Passou e passa situações na carne, como ser encarnado, que não é à toa que ele tem essa missão, com certeza ele está espiando, sendo provado e tudo mais, mas ele nos ensina, não valorize as suas dificuldades. Valorize o que você tem de bom. Porque se você valorizar que o seu problema é aquele maior do que o outro, ele sempre vai ser assim. E aí ele fala, eu não dormi hoje. Porque não é incomum ele passar noites em claro. Quando os amigos espirituais chamam ele para que ele doe o seu fluido, para que o Pai, nessa missão que ele tem mediúnica,
faça o socorro desse, daquele ou daquele outro. E aí, enquanto o homem, ele está cansado, destruído, mas ele fala: não dormi hoje, durmo amanhã. E isso eu tenho trazido para a minha vida. O que não dá certo hoje, vai dar certo amanhã. Mas não é amanhã, dia 25 de maio. É amanhã, o futuro que Deus prepara. Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Agora, aquele que duvida, ou seja, que tem a fé frouxa, ele vai ser punido por ele mesmo, pelas aflições. Porque aquele que tem a fé no futuro, nas promessas do Criador, não vai deixar de sofrer. Não. Vai passar pelo mesmo sofrimento, mas vai conseguir se manter mais forte diante do sofrimento. Então, meus irmãos, milagre não tem. O que a gente precisa é criar um couro grosso, como dizem os antigos, para que a gente possa suportar as nossas provas, não de maneira acomodada, porque também o outro extremo seria: eu tenho que sofrer, então vou entregar os pontos de uma vez. Mas não é isso. Porque Deus deu a lei do trabalho, a lei do progresso, o nosso livre-arbítrio. Todos fomos criados para sermos felizes. E por mais que a gente tenha escolhido as nossas provas, quer ver a boa notícia? A vida é um jogo de xadrez. O próximo passo é sempre o seu. Nós somos os únicos capazes de mudar o nosso karma. É possível mudar um karma? É possível. Desde que você trabalhe para isso, que você use o positivismo, o otimismo, a fé no futuro, a certeza de que não se sofre em vão, de que a gente está lapidando a nossa alma quando a gente voltar para casa. E que Deus é o único que tem o poder de falar: meu irmão, meu filho, está na hora de voltar para casa. Está tendo uma epidemia de pessoas pensando em tirar a própria vida hoje em dia. Uma epidemia. A sociedade está doente. E quem pensa em tirar a própria vida não quer morrer, quer acabar com a dor. Só que a dor não vai passar, porque lá é como cá. E a vida é o dom mais divino, o presente melhor que nós recebemos. Então, meus irmãos, se a gente conseguir ativar a fé, colocando na nossa mente: não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Eu não consegui meu emprego hoje, eu vou conseguir amanhã. Eu não consegui a cura hoje, eu vou conseguir amanhã. E se eu não conseguir, é porque eu tenho que passar por isso. Mas eu vou passar por isso agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Porque apesar do meu sofrimento, se eu olhar para o lado, eu vou ver pessoas melhores do que eu? Vou. Mas eu vou ver pessoas piores também. Já que o ser humano gosta de traçar padrões comparativos, vamos ser justos? Por que a gente está se comparando só com os melhores? Vamos se comparar com outros que sofrem mais do que nós. E tudo nessa vida é uma bênção ou uma lição. Não tem a terceira opção. O que está acontecendo de bom na nossa vida é bênção. E o que está acontecendo de ruim é lição. E aí, de novo, voltando nos tempos da escola, se a gente não fosse bem na prova, o que acontecia? Repetia, e repetia, e repetia. E assim é com a nossa vida espiritual. Se a gente não passa pelas nossas provas, as lições são repetidas ad eterno. Porque nós somos seres pequenininhos ainda, engatinhando na vida espiritual. A gente tem a impressão que hoje, aqui, todo mundo reunido, nós estamos passando por uma experiência espiritual, não é verdade? Falando de Jesus, ouvindo um pouquinho o que ele traz. Lá dentro está acontecendo o reiki, o atendimento médico espiritual. Somos todos seres humanos aqui, passando por uma experiência espiritual, né? Não,
nome do autor e eu tenho que dar os devidos créditos, né? Ó, já me perdi nas minhas folhinhas aqui. Mas a frase eu já acho, ó, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E se a gente entender isso, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu quero achar o nome do autor. Eu me empolguei com as folhinhas e agora eu não acho. Mas é Pierre Teilhard, isso. Pierre Teilhard, o nome do autor dessa frase. Pensem nisso. Quando a gente quiser esmorecer, aí você fala, não, eu vou mais um pouco. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Que Jesus nos abençoe. Vamos passar a paz. Obrigada pela atenção.